Neste vídeo vamos então resolver a terceira questão da nossa prova simulada. Diz aqui o enunciado determinar o comprimento de um arco de cicloide. A equação paramétrica da cicloide é x igual a que multiplica t menos seno de t, e y é a que multiplica 1 menos o cosseno de t para t variando de 0 a 2π. Quando isto acontece, a curva que se forma é esta que aqui se encontra neste pequeno gráfico ao lado esquerdo da questão 3. Muito bem, vamos fazer uma rápida observação aqui sobre a representação paramétrica da função. A função está na forma paramétrica, mas observe que x se relaciona com y ou o contrário, ou y se relaciona com x através do parâmetro. E é por isto que o gráfico está em coordenadas retangulares. Não existem coordenadas paramétricas, e sim coordenadas retangulares. A função está apenas na forma paramétrica. Lembrando a você que existem 3 formas de representar analiticamente uma função. A primeira é a forma explícita, a segunda a forma implícita e a terceira a forma paramétrica. Então é isto que está acontecendo aqui. A função está na forma paramétrica, mas as coordenadas são retangulares. Então lembra você que o meu dl, meu elemento de comprimento de arco, é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Quando a função está plenamente em coordenadas retangulares, então eu tenho a forma alternativa de representar o meu dl como a raiz quadrada. Depois de manipular esta fórmula aqui acima, ele fica como 1 mais y' elevado ao quadrado vezes dx. Mas ele também pode ser representado nesta forma, lembrando que eu tenho aqui o meu arco dl, a minha componente dx do meu infinitésimo de arco e aqui o dy. Portanto, por Pitágoras, dl ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Em consequência, eu chego a esta formulação que aqui se encontra. Muito bem, então passemos rapidamente aqui a ver quem é o meu dx, lembrando que dx é o resultado da multiplicação da derivada de a vezes t menos seno t por dt. Então, a derivada de a vezes t menos seno t é a que multiplica 1 menos o cosseno de t, multiplicado por dt. E o meu dy, então, é a derivada de a vezes 1 menos cosseno de t. Ora, a vezes 1 é uma constante, derivada 0. A vezes menos o cosseno de t, derivada a seno de t dt. Lembrando que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, quem será a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado? Isto é, a raiz quadrada. Observe que a constante a está presente nas duas diferenciais, então já vou colocar aqui em evidência a ao quadrado, abrir um parênteses, e vou primeiro expandir 1 menos o cosseno de t elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, 1, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de t, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 cosseno de t. E agora, mais o quadrado aqui de seno de t. Seno ao quadrado de t. Fechou o parênteses. Como sobrou um dt ao quadrado dentro da raiz, ele vem aqui para fora sem o quadrado, ou seja, raiz quadrada de tudo isso vezes dt. Então, observe aqui a
identidade trigonométrica fundamental, ou seja, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, isto aqui passa, posso retirar o a ao quadrado, então isto é igual a que multiplica a raiz quadrada de 2, que é 1 mais 1, 2, menos 2 cosseno de t dt. Então, isto é igual a que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes 1 menos o cosseno de t dt. Vamos continuar. Lembrando que existe uma identidade que me fala que o seno ao quadrado de t é 1 menos o cosseno de 2t sobre 2. Logo, o seno ao quadrado de t sobre 2 é 1 menos o cosseno de t sobre 2. Logo, este 1 menos cosseno de t que aqui se encontra é justamente 2 vezes o seno ao quadrado de t sobre 2. Então, a vezes a raiz quadrada. Observe que já há um 2 aqui, agregado com este 2 de 2 vezes o seno ao quadrado me dá 4 vezes o seno ao quadrado de t sobre 2, que vai dar 2a vezes o seno de t sobre 2 dt, que estava aqui fora aguardando. Portanto, a integral de dl, neste caso, é a integral de 0 a 2π de 2a vezes o seno de t sobre 2 dt, que é igual a 2a, que multiplica o cosseno menos o cosseno de t sobre 2 dividido por meio, avaliado de 0 até 2π. Muito bem. Então, isto é menos 4a vezes a avaliação de cosseno de t sobre 2 de 0 até 2π. Muito bem, menos 4a, que multiplica t sobre 2 em 2π, π, cosseno de π é o cosseno de 180 graus, é menos 1. Menos o cosseno de 0, 1. Então, menos 1, menos 2. Então, este comprimento, menos 2 vezes menos 4, é igual a 8a, o comprimento, então, desta cicloide, do arco completo da cicloide. Aí está, então, a solução desta terceira questão.